O século XX foi um dos períodos mais violentos, confusos e ideologicamente agressivos da história humana. Duas guerras mundiais, o avanço do totalitarismo, a secularização acelerada e o uso da mídia como arma de massa criaram um cenário onde a fé cristã deixou de ser apenas questionada, passou a ser combatida. Nesse contexto surgiu um homem que entendeu algo antes de quase todos. A grande batalha do seu tempo não seria travada apenas nos campos de guerra ou nos parlamentos, mas na mente e na consciência das pessoas comuns. Um bispo que escolheu enfrentar esse mundo usando razão, disciplina espiritual e comunicação direta, sem diluir a fé. Essa é a história de Fulton J. Sheen, não como celebridade religiosa, mas como um estrategista da alma, cuja vida revela como se forma um homem capaz de sustentar a verdade quando o mundo inteiro pede concessões. Se você quer compreender como esses homens foram formados e por que continuam relevantes hoje, siga o canal e acompanhe essa jornada. Fulton J. Sheen nasceu em 8 de maio de 1895, na pequena cidade de El Paso, no estado de Illinois, região central dos Estados Unidos. Naquele momento histórico, os EUA ainda não eram a potência global que dominaria o século XX. Era um país em transição, dividido entre um passado rural e um futuro industrial que avançava rapidamente. El Paso era uma cidade pequena, organizada em torno da agricultura, do comércio local e da vida comunitária. A rotina era previsível: trabalho cedo, refeições simples, igreja aos domingos e forte vigilância social. Todos sabiam quem era quem. Não havia anonimato. Isso criava um ambiente de responsabilidade pessoal intensa. Qualquer desvio de conduta era imediatamente percebido. Fulton nasceu em uma família católica praticante, algo relevante naquele contexto. O catolicismo ainda carregava o estigma de religião estrangeira, associada a imigrantes irlandeses, italianos e alemães. Em muitas regiões dos Estados Unidos, ser católico significava viver como minoria cultural, sustentar convicções religiosas em ambientes predominantemente protestantes e, frequentemente, lidar com preconceito velado. Seus pais, Newton Sheen e Delia Fulton Sheen, representavam um modelo muito comum entre católicos americanos do período. Vida simples, trabalho constante e fé vivida de maneira concreta, não emocional. Newton trabalhava no comércio local e era conhecido como homem disciplinado, de palavra firme. Delia, profundamente religiosa, exercia papel central na formação moral e espiritual dos filhos. A casa dos Sheen não era um espaço de permissividade. Havia horários definidos, responsabilidades claras e uma hierarquia familiar respeitada. A educação não se baseava em estímulo emocional, mas em exigência. Desde cedo, Fulton aprendeu que a vida era feita de dever antes de prazer. Esse ponto é essencial. Fulton Sheen não foi formado em um ambiente sentimental ou indulgente, mas em um lar onde a fé era inseparável da disciplina. O catolicismo vivido ali não era apenas devoção, mas estrutura de vida. A infância de Fulton coincidiu com um período de profundas transformações sociais. A virada do século trouxe crescimento acelerado das cidades, avanço da industrialização, mudanças no papel da família, surgimento de novas ideologias sociais. Mesmo em uma cidade pequena como El Paso, essas mudanças eram sentidas. Jornais traziam notícias de greves, conflitos trabalhistas e tensões políticas. O mundo estava ficando mais complexo e mais instável. Nesse contexto, a família Sheen funcionava como um núcleo de estabilidade. A fé católica oferecia uma visão coerente do mundo, enquanto a educação doméstica enfatizava autocontrole, obediência e estudo. Desde muito cedo, Fulton demonstrou características incomuns. Capacidade de concentração prolongada, gosto pela leitura, facilidade para organizar ideias, pouca inclinação para a impulsividade. Ele não era descrito como criança frágil ou excessivamente emotiva. Pelo contrário,
Era sério, observador e introspectivo. Professores notavam que ele prestava atenção onde outros se dispersavam. Esse traço não surge do nada. Ele é fruto de ambiente familiar estruturado, expectativa alta dos pais, ausência de estímulos excessivos, vida religiosa integrada à rotina, educação inicial e disciplina intelectual. Fulton frequentou escolas católicas locais, onde a educação ainda seguia um modelo clássico: leitura, escrita, memorização, lógica básica e catequese sistemática. Não havia preocupação em entreter a criança. O objetivo era formar caráter e mente. A disciplina escolar da época era rígida. Erros tinham consequências. O esforço era exigido. Esse modelo educacional reforçou em Fulton a ideia de que o conhecimento exige sacrifício, uma convicção que mais tarde se refletiria em sua postura intelectual pública. Em casa, seus pais acompanhavam de perto sua formação. A mãe, Délia, tinha especial atenção à vida espiritual dos filhos. Ela ensinava que a fé não era algo separado da vida diária, mas o eixo em torno do qual tudo girava. A oração não era apresentada como refúgio emocional, mas como dever espiritual. Missa, confissão e respeito ao sagrado faziam parte da rotina familiar. Por volta de 1906, quando Fulton tinha aproximadamente 11 anos, ocorre um evento que mudaria definitivamente sua trajetória. Sem pressão externa, sem imposição dos pais ou do clero, Fulton decide assumir um compromisso pessoal: realizar diariamente uma hora santa diante do Santíssimo Sacramento. Esse ponto não pode ser tratado como detalhe devocional. Ele é estrutural. A hora santa exige silêncio prolongado, capacidade de concentração, perseverança diária, resistência ao tédio. Para um menino de 11 anos, isso representa um nível de autodisciplina extremamente incomum. Mais importante ainda, Fulton manteve esse compromisso por toda a vida, inclusive em períodos de extrema atividade pública, viagens internacionais, problemas de saúde e desgaste físico. Esse hábito moldou profundamente sua psicologia, treinou sua capacidade de foco, desenvolveu resistência emocional, criou um eixo interno estável, formou uma consciência de longo prazo. Antes de ser pregador, professor ou comunicador, Fulton Sheen foi um homem que aprendeu a governar a si mesmo. O fechamento da infância, bases lançadas. Ao final da infância, por volta de 1910, Fulton Sheen já carregava características que explicam toda a sua vida futura. Disciplina interior sólida, estrutura familiar firme, fé integrada à rotina, amor pelo estudo, capacidade de silêncio. Ele não nasceu pronto, foi formado. E foi formado em um ambiente que uniu exigência, fé e responsabilidade. Nada do que viria depois, rádio, televisão, influência pública, enfrentamento ideológico, pode ser compreendido sem essa base inicial. A guerra espiritual que ele travaria no século XX começou dentro de uma casa simples, no interior de Illinois, muito antes de qualquer microfone ou câmera existir. Aos 15 anos, Fulton Sheen já não era mais apenas o menino sério de El Paso. Ele carregava a disciplina, a rotina de oração e o senso de propósito que o diferenciavam dos demais. Mas como todo jovem naquela época, enfrentava perguntas comuns: quem eu sou? Para onde vou? O que o mundo espera de mim? A diferença é que no caso de Fulton, essas perguntas não pairavam num vazio. Elas surgiam num contexto onde a fé era real, exigente e cotidiana. Não abstrata, não sentimental, mas enraizada na vida concreta que ele já vivia desde a infância. Enquanto muitos jovens da época se preparavam apenas para entrar no mercado de trabalho ou seguir os caminhos tradicionais de família, Fulton sentia que havia algo mais profundo chamando-o. Esse chamado não era um evento dramático isolado. Era uma convergência de convicções internas, aprofundadas pela rotina de oração e pela educação doméstica.
Foi assim que, no início da década de 1910, com pouco mais de 15 anos, ele tomou a decisão oficial: ingressar no seminário para a formação sacerdotal. O seminário, disciplina, estudo e transformação. Entrar no seminário, no início do século XX, era entrar em um ambiente de formação rigorosa, não apenas teológica, mas intelectual, espiritual e moral. Fulton frequentou um seminário católico tradicional, onde a rotina diária era estruturada da seguinte forma: orações comunitárias e pessoais ao amanhecer, aulas de latim, grego, lógica e filosofia, estudos de teologia, escritura e doutrina católica, participação na missa diária e na vida sacramental, exercícios de disciplina interna, silêncio, meditação, reflexão. A vida no seminário exigia mais do que inteligência, exigia resistência, capacidade de foco e uma rotina que esgotaria qualquer jovem que estivesse motivado apenas por entusiasmo superficial. Para Fulton, no entanto, a disciplina do seminário estava alinhada com aquilo que ele já praticava, especialmente sua rotina diária de 1 hora santa. No seminário, ele não era apenas mais um aluno. Sua capacidade de concentração, sua facilidade com a leitura e sua inclinação para o pensamento profundo chamavam a atenção dos professores. Ao mesmo tempo, ele mantinha uma postura humilde, a dicotomia de uma mente brilhante com uma disciplina séria. Professores, debates e confronto com o pensamento moderno. Durante seus anos no seminário, Fulton foi profundamente influenciado por professores que o desafiavam a pensar com rigor. Ele não se contentava com respostas superficiais nem explicações automáticas. Para ele, a verdade precisava ser entendida em profundidade, articulada com precisão lógica e comunicada com clareza. E foi nesse período que surgiram nele os primeiros confrontos com ideias que até então ele apenas observava de longe. Racionalismo, a crença de que a razão humana, isolada da fé, é suficiente para explicar o mundo. Materialismo, a ideia de que a realidade se reduz ao que é fisicamente observável. Relativismo, a afirmação de que não existem verdades universais, apenas pontos de vista pessoais. Para Fulton, essas correntes não eram apenas filosofias distantes, elas começavam a ganhar força em universidades, jornais e discursos públicos. Ele sabia que, se não fossem enfrentadas, poderiam corroer a fé das pessoas, não por ataque direto, mas por meio de desconstrução silenciosa. Esses debates moldaram sua abordagem teológica. Ele não levaria a fé à sociedade como algo isolado da razão. Ao contrário, ele a defenderia com lógica e clareza intelectual. Quando muitos padres da época se contentavam com a formação básica para atividades pastorais, Fulton Sheen almejou mais. Logo depois de seu tempo no seminário, ele foi enviado para a Universidade Católica da América, em Washington, D.C., uma das mais importantes instituições católicas dos Estados Unidos. Ali, ele aprofundou seus estudos em filosofia e teologia, acompanhando de perto debates acadêmicos que ligavam o pensamento clássico às questões contemporâneas. Ele estudou Tomás de Aquino, mas também revisou e analisou seriamente os argumentos de pensadores críticos da fé. Mas ele não parou ali. Foi enviado depois para a Universidade de Louvain, na Bélgica, onde concluiu seu doutorado em filosofia. Louvain, naquele tempo, era um centro intelectual de alta reputação, frequentado por estudiosos de toda a Europa. Esse período europeu foi crucial. Lá, Fulton teve contato direto com debates eurocêntricos sobre razão e fé, correntes filosóficas que dominavam o pensamento intelectual da época, influência direta de escolas que discutiam o papel da religião na sociedade moderna. A experiência em Louvain consolidou não só sua formação, mas sua convicção de que a fé católica poderia ser um instrumento de compreensão profunda do mundo e não mera tradição emocional.
Enquanto muitos jovens embarcavam em estudos eclesiásticos apenas por tradição familiar ou expectativa comunitária, a trajetória de Fulton foi marcada por uma escolha consciente e reflexiva. Vários elementos sustentaram essa escolha. Disciplina espiritual cultivada desde a infância. Educação doméstica estruturada e rigorosa. Capacidade intelectual, reconhecida pelos professores. Consciência dos desafios culturais e ideológicos de seu tempo. Ele não escolheu o seminário por emoção. Escolheu porque via a urgência de uma voz clara e fundamentada num mundo que começava a questionar tudo, especialmente a fé. Depois de anos de estudo intensivo, Fulton Sheen foi ordenado sacerdote em 20 de setembro de 1919. Essa ordenação não foi apenas a celebração de uma etapa acadêmica, foi a consagração pública de uma vida inteira de preparação. A cerimônia ocorreu em um momento histórico delicado. A Primeira Guerra Mundial havia terminado apenas um ano antes. A Europa estava devastada, não apenas materialmente, mas moralmente. Os Estados Unidos tornavam-se um farol cultural, enfrentando tensões internas e externas. Para Fulton, ser ordenado naquela época significava assumir uma missão que ultrapassava os limites da paróquia local. Ele se tornava um agente de construção de sentido num mundo em crise. Ao terminar sua formação em 1919, Fulton Sheen não era apenas um padre. Ele era um homem espiritualmente disciplinado, um pensador treinado para confrontar ideias fortes, um comunicador com capacidade de ensinar e desafiar. Alguém preparado para dialogar com o mundo moderno sem abrir mão da fé. Essa formação não foi fácil, não foi aleatória, não foi superficial. Foi construída ao longo de anos de disciplina, estudo, luta interna e compromisso com uma vocação que ele mesmo escolheu. Enquanto muitos se contentavam com respostas prontas, Fulton estudou para compreender o sentido profundo da fé e defendê-la com clareza e coerência. E foi essa formação que o preparou para a batalha que viria a seguir. Uma batalha não apenas espiritual, mas pública. Ele não entrou no rádio ou na televisão por acaso. Ele entrou lá porque havia entendido, no coração da experiência pastoral, que a fé precisava ser explicada com clareza intelectual e relevância cultural. Esse foi o passo mais decisivo de sua carreira até então, e o prelúdio da fase em que ele se tornaria uma das vozes mais influentes do catolicismo no século XX. Quando Fulton Sheen foi ordenado sacerdote em 20 de setembro de 1919, o mundo ainda sentia os efeitos da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Na economia, nas políticas e nas mentalidades, nada parecia mais estar em ordem. A Europa estava moral e psicologicamente esgotada. O modelo de civilização que pregava progresso absoluto havia falhado diante das trincheiras, da violência mecanizada e da perda de milhões de vidas humanas. No plano intelectual, correntes como o positivismo, o marxismo, o existencialismo e o relativismo começaram a ganhar terreno, não apenas nos salões acadêmicos, mas no senso comum das pessoas. Nos Estados Unidos, enquanto o país emergia como potência mundial, também cresciam as tensões sociais, imigração em massa, movimentos sindicais, debates sobre papéis de gênero na sociedade e, aos poucos, uma formação cultural cada vez mais laica. A religião continuava influente, mas não mais dominante nos moldes do século anterior. No interior da Igreja Católica, a primeira metade do século XX foi marcada por debates sobre papel da Igreja diante da modernidade, relação entre fé e razão, respostas à secularização cultural, necessidade de evangelização em novas frentes. Foi nesse ambiente que Fulton Sheen começa seu ministério. O início como professor e pregador, depois de sua ordenação em 1919, ao invés de ser designado diretamente para uma paróquia tradicional, Fulton Sheen foi chamado para ensinamento e formação, uma decisão significativa.
Ele foi nomeado professor no seminário e em instituições católicas de ensino, incluindo a Universidade Católica da América, onde já havia estudado. Essa escolha não foi casual. Seus superiores reconheceram desde cedo sua capacidade de articular ideias complexas, com clareza e autoridade, além de sua habilidade de transmitir conteúdos sólidos a audiências diversas. Seus primeiros anos de ministério não foram marcados por grandes conferências públicas ou programas de mídia. Isso viria depois. Eles foram marcados por aula após aula, diálogo acadêmico e pregações em pequenos grupos, onde ele refinou sua compreensão da fé e aperfeiçoou sua capacidade de comunicar temas complexos com precisão. Detalhes importantes desse período. Ele ensinava filosofia, teologia e ética. Suas aulas reuniam jovens chamados ao sacerdócio e leigos interessados em compreensão profunda da fé. Seu método combinava lógica, história da filosofia e análise crítica de correntes modernas. Esse trabalho intelectual de base foi fundamental. Foi ali que Fulton moldou a ponte entre tradição e contemporaneidade, uma ponte que ele construiria ao longo de toda a sua vida pública. Nos anos 1920, a educação católica no ZEWASA enfrentava desafios significativos. A sociedade americana estava se tornando mais plural, mais pluralista e mais secular. Ao mesmo tempo, grupos teológicos inovadores buscavam reinterpretar a fé cristã para acomodá-la às novas sensibilidades culturais. Fulton Sheen, porém, assumiu outro caminho. Não negava a modernidade, mas insistia que a fé católica precisava ser apresentada com toda a sua profundidade e coerência, não diluída em adaptações superficiais. Algumas características de seu trabalho nesse período. ênfase na relação entre fé e razão, mostrando que crer racionalmente é tão exigente quanto viver moralmente. Críticas claras ao relativismo, que já começava a se espalhar fora dos círculos acadêmicos. Diálogo com o pensamento moderno, mas sem concessões que comprometesse a verdade central da fé cristã. Esse posicionamento era pouco comum, porque a maioria dos discursos católicos da época ou se isolava em linguagem interna, ou tentava agradar públicos externos, reduzindo a profundidade teológica. Sheen entendeu que a verdadeira evangelização exigia fidelidade à tradição e relevância cultural simultâneas. Mesmo após a ordenação e o início de seu ministério como educador, Fulton Sheen continuou sua própria formação intelectual de modo intenso. Ele não se contentou com o conhecimento adquirido no seminário e na Europa. Em vez disso, dedicou-se a ler sistematicamente filosofia moderna e contemporânea, estudar psicologia emergente e as principais teorias da mente, acompanhar debates sociais e culturais nos Estados Unidos e Europa. Essa postura de contínua formação o colocou em posição rara. Ele não era apenas um sacerdote que ensinava doutrina. Ele era um pensador informado sobre os principais desafios do seu tempo. Isso o preparou para se tornar um comunicador que não só explicava a fé, mas respondia às perguntas cruciais que as pessoas realmente faziam. Entre 1925 e 1930, a cultura americana começou a experimentar transformações aceleradas. Crescimento das rádios comerciais, popularização do cinema, mudanças nas normas sociais, choque entre valores tradicionais e novos estilos de vida. Em meio a isso, muitos católicos se sentiam desorientados. Alguns viam a modernidade como ameaça irreversível. Outros buscavam adaptar a fé sem preparo intelectual para sustentar tais adaptações. Fulton Sheen propôs uma terceira via. A fé não precisava ser diluída, mas precisava ser comunicada de forma que respondesse às questões reais das pessoas. Isso exigia compreender o mundo ao redor, linguagem que não fosse apenas interna à igreja, coragem de enfrentar críticas legítimas e contradições culturais. Ele entendeu
que se a fé fosse apresentada apenas dentro dos muros das instituições religiosas, ela perderia relevância para os desafios que emergiam fora desses muros. Esse insight mudaria fundamentalmente seu ministério e seria um dos pilares do impacto que ele teria nas décadas seguintes. Ao final da década de 1920, 4 elementos já estavam firmemente estabelecidos na vida de Fulton Sheen. Disciplina espiritual pessoal consolidada, a hora santa diária permanecia inalterada desde os 11 anos. Capacidade intelectual ampla e sólida, fruto de anos de estudo formal e autoformação contínua. Experiência pedagógica intensa, ensinando futuros padres e leigos críticos. Consciência aguda dos desafios culturais de seu tempo. Secularização, meios de comunicação emergentes, mudanças sociais profundas. Esses 4 pilares se tornaram a base para sua transição que se aproximava. Entrada nos meios de comunicação de massa, primeiro pelo rádio, depois pela televisão. O mundo católico ainda não estava preparado para isso, mas Fulton Sheen, por meio de sua formação e experiência, tinha as ferramentas necessárias para entrar nesse novo campo de batalha com autoridade, profundidade e eficácia. Quando a década de 1930 começa, o mundo já atravessou a Primeira Guerra Mundial e agora sentia a crise econômica da Grande Depressão. A América e o mundo lutavam com desemprego, desorientação cultural e questionamentos morais. O que havia de errado com a vida moderna? Por que tantas pessoas experimentavam sofrimento, ansiedade e vazio mesmo em sociedades materialmente avançadas? Nesse período surgem novas forças sociais e culturais. A rádio se torna o centro da vida familiar. O microfone entra nas casas e conecta milhões de pessoas em tempo real. O cinema consolida narrativas culturais amplas. As sociedades começam a vivenciar uma comunicação de massa sem precedentes. E enquanto muitos líderes religiosos ainda se limitavam à pregação local, dentro das paróquias e púlpitos tradicionais, um sacerdote americano começa a perceber que a igreja precisa falar onde as pessoas estão ouvindo e vivendo. Esse sacerdote é Fulton Sheen. A década de 1930 marca a entrada de Fulton Sheen no mundo da rádio. Ele não busca fama. Ele entende estrategicamente que quem controla a narrativa influencia a consciência pública. Na rádio, ele começa com programas regulares, no qual explica temas de fé com clareza e profundidade, mas sem linguagem inacessível. Ele articula doutrina e vida prática, fé e razão, esperança e sofrimento humano. Esses programas alcançam cada vez mais ouvintes. Não são transmissões pontuais, são séries organizadas, com estrutura e propósito. A importância desse trabalho não pode ser subestimada. A rádio já era o meio dominante de comunicação. Ela alcançava pessoas que raramente iam à igreja. Ela estava moldando valores culturais e opiniões sobre mundo e vida. A igreja até então tinha pouca presença nesse espaço. Sheen não entra na rádio para competir com programas de entretenimento. Ele entra para responder às perguntas que as pessoas realmente faziam quando estavam sozinhas, ouvindo o rádio à noite, sentindo ansiedade, medo e vazio. O diferencial de Fulton Sheen como comunicador não estava apenas no conteúdo, mas na forma como ele articulava esse conteúdo. Ele falava com clareza teológica, consistência filosófica, linguagem acessível. Ele não simplificava a fé, explicava a fé de modo que fizesse sentido na vida real. Quando ele falava sobre culpa, por exemplo, não era abstratamente. Ele explicava como a culpa se manifesta na vida prática, como ela afeta relações humanas, consciência, escolhas e felicidade. Quando ele falava sobre Deus, não falava apenas como uma ideia abstrata, mas como a realidade que dá sentido à própria existência humana. E as pessoas ouviam. No fim dos anos 1940, a televisão começa a se espalhar pelas casas americanas.
No início da década de 1950, ela já se tornara o novo centro cultural da vida familiar, suplantando a rádio em importância social. Enquanto muitos líderes religiosos hesitavam, Fulton Sheen já tinha uma visão estratégica clara. Não existe neutralidade nos meios de comunicação de massa. Ou você influencia, ou você é influenciado. Assim, em 1951, ocorre um dos eventos mais marcantes da história da comunicação religiosa do século XX. O lançamento do programa Life is Worth Living. Esse programa não era apenas mais um programa religioso. Era uma transmissão semanal em rede nacional, que entrou em milhões de casas americanas, todas as semanas, competindo com programas populares de entretenimento. Life is Worth Living, a voz católica na televisão. O programa Life is Worth Living tinha um formato direto. Fulton Sheen diante de um quadro negro. Apenas sua voz, sua argumentação e seu carisma intelectual, sem roteiro decorado, sem grandes efeitos visuais. Ele não falava como um padre falando para fiéis. Ele falava como alguém que entendia as perguntas reais que as pessoas faziam. O que faz a vida valer a pena? Como posso encontrar sentido no sofrimento? Deus existe? O que é verdade? O impacto foi imediato. O público aumentou a cada episódio. Críticos respeitados começaram a comentar. Pessoas comuns começaram a buscar mais do que entretenimento, começaram a procurar respostas. Em apenas um ano, Sheen ganhou um prêmio Emmy por sua presença e impacto na televisão. Algo praticamente inédito para um programa religioso, especialmente frente ao público secular da época. Uma presença incomum. O que torna o trabalho de Fulton Sheen especialmente relevante do ponto de vista documental é este aspecto. Ele não se adaptou ao mundo da televisão da maneira tradicional. Ele levou a profundidade da fé para dentro desse mundo. Ele não alterou o conteúdo para agradar a audiência. Ele transformou a forma de comunicação sem diluir a verdade central que defendia. Isso exigia preparo intelectual sólido, coragem para falar a verdade em público, capacidade de ler a cultura, domínio da linguagem comunicativa. E era exatamente isso que Fulton possuía. O impacto cultural e civilizacional. O sucesso de Fulton Sheen na mídia não foi apenas um fenômeno religioso. Foi um fenômeno cultural, com implicações profundas. Ele chegou a pessoas que nunca haviam pisado numa igreja. Ele articulou fé e razão em um momento de dúvida cultural. Ele expôs, com clareza, problemas morais da sociedade moderna. Ele se tornou referência para intelectuais católicos e leigos que buscavam sentido. Ao final da década de 1950, sua audiência já superava a de muitos apresentadores populares. E mais importante do que a audiência foi o efeito de longo prazo. Ele construiu um modelo de comunicação católica sólido, uma síntese entre tradição e linguagem contemporânea. Rotina por trás da fama. Mesmo com o sucesso público, a rotina de Fulton Sheen não se transformou em espetáculo. Ele dizia repetidamente que a fama é uma ferramenta, não um fim. A missão nunca é sobre o mensageiro, mas sobre a verdade que está sendo transmitida. A disciplina espiritual pessoal permanece fundamental. Ele não abandonou sua rotina de oração diária, nem a prática da hora santa. Ele não viveu como celebridade. Ele continuou a fazer seu trabalho intelectual, pastoral e espiritual com a mesma intensidade do início de seu ministério. Aquele que entendeu a cultura como campo de batalha. Se Fulton Sheen fosse simplesmente um apresentador religioso, sua história poderia ser notável, mas limitada. Ele foi mais do que isso. Ele entendeu que a igreja não pode permanecer apenas dentro de catedrais, enquanto a cultura se forma nas salas de estar através da mídia. A comunicação de massa não é um continente neutro, é um campo de batalha de ideias. A fé cristã precisa ser explicada, defendida e articulada com clareza e coragem. E foi isso que ele começou a fazer entre 1930 e 1950.
O contexto global da década de 1950. Quando a televisão de Fulton Sheen já alcançava milhões de lares americanos com Life is Worth Living, o mundo caminhava para um confronto que marcaria profundamente toda a segunda metade do século XX, a Guerra Fria. Essa não era uma guerra feita apenas com armas, mas com ideias, narrativas e modelos de sociedade competindo entre si. De um lado, as democracias liberais ocidentais, de outro, os regimes comunistas que emergiam após a Segunda Guerra Mundial. O comunismo não era apenas um sistema político ou econômico. Era uma visão de mundo que negava princípios centrais do cristianismo. A dignidade transcendental da pessoa, a liberdade como condição moral, a primazia da consciência informada, a centralidade de Deus como fundamento da realidade. Para muitos intelectuais da época, inclusive fora da igreja, essa disputa já não era abstrata, era histórica. O futuro cultural e moral da humanidade estava em jogo. A posição clara de Fulton Sheen. Fulton Sheen percebeu que seu ministério jamais poderia permanecer apenas no nível de consolo pessoal ou reflexão espiritual isolada. Ele entendeu que uma fé que não dialoga com os grandes desafios de sua época corre o risco de desaparecer por irrelevância. Assim, a partir de meados da década de 1950, sua atuação ganha uma dimensão pública e cultural mais explícita, com foco particular em críticas claras ao comunismo. E não apenas em termos políticos, mas em termos civilizacionais e espirituais. Sheen não abordava o comunismo como ideologia política adversária apenas. Ele o qualificava como uma visão de mundo que suprime a transcendência, subordina a consciência humana ao Estado e substitui a noção de verdade moral por cálculo utilitário. Ele dizia com frequência que o materialismo dialético do comunismo não era apenas um erro intelectual, mas uma negação da natureza humana. Esse tipo de formulação o colocava em posição de destaque e de confronto, tanto fora quanto dentro da igreja. A diferença entre uma crítica meramente política e a abordagem de Sheen estava na profundidade com que ele articulava conceitos. Ele não dizia apenas "o comunismo é ruim". Ele explicava por que o comunismo nega a liberdade interior. Porque uma sociedade sem Deus perde a base moral para a lei? Porque o homem não pode ser reduzido à função de Estado? Porque o relativismo moral e a coletivização das consciências corroem o tecido social? Essa abordagem exigia capacidade de leitura filosófica, clareza teológica e domínio de linguagem pública, qualidades que ele vinha cultivando há décadas, desde sua formação e primeiros anos de ministério. A mesma plataforma que ele havia conquistado na televisão agora se tornou um espaço para debate ideológico. Ele começou a participar de programas de rádio e TV com foco político-cultural, escrever artigos e textos que circulavam em revistas especializadas, dialogar com intelectuais, líderes políticos e acadêmicos, e oferecer palestras em universidades, centros de pensamento e associações civis. Esse movimento ampliou o alcance de suas ideias para além do público católico tradicional, atingindo pessoas que não frequentavam igrejas e que buscavam respostas para as dúvidas existenciais e sociais daquela época. Sheen não apenas falou sobre comunismo, ele articulou suas críticas em relação a temas concretos. Liberdade humana. Ele argumentava que, sob regimes comunistas, a liberdade interior era substituída por um controle estatal que negava a capacidade de escolha moral. Consciência individual. Sheen afirmava que a consciência não pode ser moldada por decretos ideológicos, pois isso destrói a responsabilidade pessoal e a dignidade. Religião e sociedade. Ele dizia que relegar Deus a um papel secundário não elimina a espiritualidade humana, apenas a desloca para formas de idolatria do Estado, da raça, da classe.
Essas posições tinham ressonância em um público maior do que se poderia imaginar para um líder religioso na década de 1950, porque elas respondiam a questões reais que as pessoas viviam diante de transformações culturais profundas. Parte do que tornava a abordagem de Shin relevante era sua capacidade de diagnosticar não apenas sintomas, mas causas. Ele reconhecia que a secularização, o relativismo moral e a busca de sentido exclusivamente material não eram problemas isolados, mas sintomas de uma crise cultural profunda. Em suas falas e escritos, ele insistia que a economia isolada da moral não resolve o vazio existencial. O progresso material não substitui a necessidade de verdades espirituais. A modernidade sem transcendência reduz o homem a instrumento de sistemas. Essa análise transcende definições políticas tradicionais. É uma crítica à maneira como as sociedades concebiam o bem, o propósito e a dignidade humana. Não foi uma trajetória sem conflitos. Dentro da igreja, alguns líderes consideravam sua abordagem demasiado explícita em termos políticos. Eles temiam que a crítica ao comunismo fosse confundida com envolvimento partidário ou interferência indevida em debates políticos. Fora da igreja, intelectuais influentes que simpatizavam com leituras favoráveis a sistemas socialistas ou com críticas radicais ao capitalismo acusavam Shin de doutrinar em um campo que deveria ser laico. O envolvimento de Fulton Sheen nesse debate não foi um episódio isolado. Ele contribuiu para fortalecer a presença de vozes religiosas no diálogo público, ampliar a compreensão de que questões espirituais influenciam diretamente a vida social, mostrar que a fé pode ser articulada em termos intelectuais e racionais, desafiar a ideia de que religião e razão estariam necessariamente em campos opostos. Seu discurso alcançou públicos que, de outro modo, jamais teriam ouvido uma voz religiosa em discussões culturais amplas. Entre os anos 1950 e 1960, Fulton Sheen consolidou sua reputação não mais apenas como pregador ou comunicador religioso, mas como pensador público, cuja voz dialogava com os grandes temas de sua época. Sheen respondia com consistência racional, afirmando que nenhuma voz é verdadeiramente neutra e que justamente por isso toda análise cultural deveria estar aberta a fundamentos filosóficos e espirituais, não simplesmente a cálculos técnicos ou interesses econômicos. Liberdade e coerção, dignidade humana e coletivismo, verdade transcendente e relativismo, fé e sociedade. Essa fase não foi apenas um período de crítica ideológica. Foi um momento de posicionamento cultural que ressoou em ambientes acadêmicos, políticos e populares. E mais do que isso, preparou o terreno para o que viria depois. Sua nomeação episcopal, os desafios internos à igreja e as transformações culturais aceleradas nas décadas seguintes. A década de 1960 foi um período de mudanças profundas na Igreja Católica e no mundo. O processo de reavaliação cultural e institucional, que vinha fermentando desde décadas antes, explodiu em uma série de debates intensos sobre como a Igreja deveria responder ao mundo contemporâneo. No campo global havia movimentos sociais por direitos civis, questionamentos sobre autoridade e hierarquia, mudanças nos costumes, nas estruturas familiares e nas instituições, um ambiente cultural cada vez mais secularizado. No plano eclesial, o maior acontecimento do século XX, o Concílio Vaticano II, 1962-1965, convocado pelo Papa João XXIII, introduziu um período de reflexão profunda sobre a missão da Igreja, a liturgia, o papel dos leigos e a relação com o mundo moderno. Esse horizonte de transformações exigia respostas teológicas, pastorais e institucionais. Para muitos, eram tempos de esperança, para outros, tempos de confusão.
E foi nesse clima que a trajetória pública de Fulton Sheen entrou em uma fase complexa: a nomeação para o episcopado. Em 1951, Fulton Sheen havia sido nomeado bispo auxiliar de Nova York, posição de grande visibilidade. Sua missão era apoiar o trabalho pastoral e educacional na arquidiocese, tarefa que ele desempenhou com compromisso e claridade. Em 1966, após a conclusão do Vaticano II, ele é nomeado arcebispo de Rochester, Nova York. Essa nomeação representa formalmente uma progressão hierárquica do ambiente educacional e mediático para um campo de responsabilidade episcopal estruturado e institucional. Supervisão de clero e instituições diocesanas, relacionamento com comunidades paroquiais diversas, administração de recursos e programas pastorais, representação da Igreja em fóruns públicos. Essas tarefas exigem equilíbrio entre autoridade e serviço. Para Fulton Sheen, foi um momento de mudança de ritmo e exigência. A vida passou a ser menos centrada em comunicação de massa e mais focada em responsabilidade institucional. Um contexto no qual suas habilidades brilhavam menos e as tensões internas se tornavam mais evidentes. O Concílio Vaticano II foi um acontecimento histórico de enorme impacto. Convocado para abrir portas e renovar a Igreja, o concílio trouxe documentos que influenciaram liturgia, ecumenismo, relação com o mundo moderno e posição da Igreja diante de questões sociais. Para muitos, o concílio foi um sopro de esperança. Para outros, foi o início de uma fase de incertezas e interpretações divergentes. Fulton Sheen participou do concílio e acompanhou de perto os debates. Sua leitura do evento foi fiel à doutrina tradicional, mas ele manifestou reservas quanto a interpretações que, em seu entendimento, diluíssem a clareza doutrinal em nome de adaptações culturais. Do seu ponto de vista, algumas propostas de reforma corriam o risco de reduzir a força da tradição sem oferecer uma contrapartida teológica tão sólida quanto o magistério clássico. Isso gerou percepções conflitantes entre colegas e autoridades eclesiásticas. A década de 1960 foi marcada, em muitas partes da Igreja, por tensões entre tendências progressistas e tendências conservadoras. Não se tratava apenas de debates sobre liturgia ou linguagem pastoral. Eram conflitos sobre identidade da Igreja, relação com o mundo moderno, papel da autoridade, natureza da tradição e da mudança. Sheen não era um obstrucionista nem um tradicionalista simplista. Ele era alguém que acreditava que a verdade não pode ser descartada em nome da adaptação, mas também não negava a necessidade de linguagem compreensível e diálogo sincero com o mundo contemporâneo. Esse posicionamento, porém, o colocou em situação delicada. Por um lado, ele era visto por alguns setores como resistente a certas mudanças culturais internas à Igreja. Por outro, alguns de seus colegas mais conservadores achavam que ele não era suficientemente centralizador em determinados debates doutrinários. O resultado foi um crescimento de isolamento institucional progressivo. Não havia acusação formal ou censura, mas um ambiente em que sua voz tinha menos espaço nas instâncias centrais de decisão eclesial. Esse momento da vida de Sheen é frequentemente interpretado por pesquisadores como uma das fases mais duras de sua trajetória. Ele havia se tornado uma figura pública de grande reconhecimento, mas internamente não encontrava eco claro para suas preocupações teológicas e pastorais, desafios pessoais e espirituais. O isolamento institucional não foi apenas um fenômeno administrativo. Ele trouxe desafios pessoais profundos. Sheen estava habituado a falar para grandes audiências, a apresentar ideias com clareza na mídia, ser reconhecido por sua visão pública. De repente passou a experimentar menos visibilidade pública, maior foco nos aspectos administrativos da vida episcopal, frustrações com a lentidão e complexidade das mudanças. Nesse período,
Sua rotina de oração, que sempre fora constante, tornou-se ainda mais essencial. A disciplina espiritual que ele cultivara desde os 11 anos, especialmente a hora santa diária diante do Santíssimo Sacramento, serviu como base interior para enfrentar pressões, cansaço, dúvidas e tensões internas. Ele não perdeu a fé nem a convicção. O que mudou foi o contexto, a guerra intelectual e cultural que ele travara em décadas anteriores agora se manifestava dentro da própria casa da fé, em debates de autoridade, identidade e missão. A experiência em Rochester. A Diocese de Rochester, onde ele atuou entre 1966 e 1969, era um território pastoral com desafios próprios. Diversidade de comunidades parroquiais, tensões entre tradição e novas expressões litúrgicas, expectativas de clérigos e leigos por respostas claras, necessidade de equilibrar autoridade e diálogo. Sheen procurou desempenhar sua missão com seriedade. Ele promoveu iniciativas pastorais, buscou ouvir os diferentes setores e tentou aplicar sua visão de fé articulada com razão e relevância. No entanto, o ambiente institucional da igreja na época estava em rápida transformação, nem sempre com direções claras ou consenso entre as lideranças. Essa atmosfera reforçou sua posição como figura singular, respeitado, mas nem sempre central nas principais deliberações e prioridades eclesiais. O fim da fase episcopal. Em 1969, Fulton Sheen deixa a posição de arcebispo de Rochester. A decisão não foi um retiro no sentido estrito, mas uma transição para uma fase de vida menos institucional e mais centrada em atividades de ensino, escrita e reflexão. Ainda relevante, ainda intelectualmente ativa, mas fora dos complexos debates administrativos da hierarquia. Enquanto muitos veem grandes líderes religiosos pelos momentos de glória pública, a prova mais profunda de um homem de fé muitas vezes ocorre quando ninguém está assistindo. No caso de Fulton Sheen, esse período de isolamento institucional e de desafios internos pode ser entendido como uma das provas mais duras de sua vida espiritual e intelectual. Ele não perdeu a clareza de missão, ele não abandonou a oração, ele continuou a pensar, escrever e ensinar. Ele sustentou convicções em meio a pressões e ambiguidades. Após deixar a liderança da Arquidiocese de Rochester em 1969, Fulton Sheen entra, na prática, numa fase menos institucional e mais voltada para reflexão, escrita e oração. Ele não abandona o ministério, muito pelo contrário, mas sua visibilidade pública, especialmente nos meios de comunicação, diminui consideravelmente em relação ao pico que alcançara nas décadas anteriores. Em vez de conceder à frustração, Sheen escolhe recolhimento ativo. Não silêncio passivo, mas silêncio fecundo. Uma vida de oração reforçada. Nos anos 1970, essa rotina torna-se não apenas um hábito, mas o centro de sustentação interior. Frente às complexidades culturais, às transformações institucionais dentro da igreja e às limitações da própria saúde, Sheen encontra força no silêncio prolongado de sua vida de oração. Ele se mantém firme em oração, contemplação e serviço interno à igreja, mesmo fora dos holofotes públicos. Os anos 1970 também marcam um tempo em que os limites físicos se tornam cada vez mais presentes. Sheen, que havia dedicado décadas a pregações intensas, aulas, viagens, entrevistas e programas de mídia, agora enfrenta questões de saúde, algo inevitável para um homem que já ultrapassou os 70 anos. Mesmo assim, ele permanece ativo de outra forma, escrevendo cartas, traduzindo ideias em textos mais profundos e mantendo diálogo, mesmo que menos visível, com pessoas influentes nas áreas teológica e cultural. Esse ritmo reduzido, porém focado, demonstra uma mudança de missão. Da presença pública imediata,
para a influência duradoura por meio da reflexão profunda. O silêncio de Fulton Sheen nos últimos anos não foi esquecimento nem isolamento egocêntrico. Foi silêncio estratégico. Ele continuou a escrever, refletir e dialogar com pessoas que buscavam sentido profundo, ainda que longe do centro midiático que havia conquistado anteriormente. Fulton J. Sheen faleceu em 9 de dezembro de 1979, em Nova York, aos 84 anos de idade. Ele foi encontrado ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento em sua capela pessoal, em oração, exatamente como vivia sua vida espiritual nas últimas décadas. Após sua morte, ele foi inicialmente sepultado na Catedral de St. Patrick, em Nova York, um lugar de grande importância religiosa e simbólica para toda a Igreja nos Estados Unidos. Décadas depois, seu corpo foi transferido para a Catedral de St. Mary, em Peoria, Illinois, cidade onde nasceu e onde sua causa de santidade foi promovida. O caminho oficial de Fulton Sheen rumo a uma possível santidade começou muitos anos depois de sua morte. A iniciativa foi liderada por fiéis, estudiosos de sua vida e membros da Igreja que reconheceram em sua trajetória sinais de virtude heróica. 1998. Foi fundada a Archbishop Fulton J. Sheen Foundation para divulgar sua vida e promover sua causa de santidade. 2002. A causa de canonização foi oficialmente aberta na Diocese de Peoria sob o título de Servo de Deus, o primeiro passo formal no processo de santidade. Em 28 de junho de 2012, o Vaticano reconheceu oficialmente que Sheen viveu uma vida de virtudes heróicas, o que lhe concedeu o título de venerável, um passo decisivo no caminho para a beatificação. No processo de canonização da Igreja Católica, para que um venerável seja beatificado, é preciso que um milagre seja reconhecido como obra da intercessão daquele venerável. No caso de Fulton Sheen, um dos milagres atribuídos à sua intercessão envolveu a recuperação inesperada de um bebê que havia sido declarado morto no nascimento, sem batimentos cardíacos. O bebê voltou à vida depois de oração confiada ao venerável. Esse caso foi objeto de investigação médica e teológica, sem explicação científica clara, e foi considerado como um milagre necessário para a beatificação. Com esse reconhecimento, o Papa Francisco aprovou esse milagre em julho de 2019, abrindo caminho para a beatificação de Sheen. Uma cerimônia de beatificação chegou a ser programada para o dia 21 de dezembro de 2019, em Peoria. Porém, a celebração foi postergada, em parte por questões administrativas e por pedidos de aprofundamento de investigações em torno de aspectos da vida eclesial de Sheen. Esses pedidos incluíram sua atuação como bispo em contextos delicados. O processo de santidade não termina com o reconhecimento de um milagre ou com a beatificação. Para que alguém seja canonizado santo, a Igreja normalmente exige um segundo milagre, atribuído à intercessão do beato após a beatificação. Enquanto isso, a causa de Fulton Sheen continua ativa. A Diocese de Peoria e grupos de fiéis mantêm vivo o trabalho de divulgação de sua vida, escritos e impacto espiritual em todo o mundo. Fontes ligadas à causa indicam que a Santa Sé pode anunciar oficialmente a data da beatificação em 2026. Muitos consideram esse anúncio iminente, dado o avanço dos processos e o reconhecimento do milagre inicial. O legado de Fulton Sheen não se limita ao seu processo de santidade. Pensamento católico. Ele foi um dos primeiros a articular defesa da fé cristã em linguagem que dialogava com filosofia, cultura e ciência modernas. Formação espiritual. Sua vida de oração e disciplina pessoal inspirou muitos a buscar uma vida cristã mais profunda. Fulton Sheen é hoje uma figura que transcende fronteiras nacionais e gerações. Embora ainda não tenha sido oficialmente beatificado,
Sua vida continua a inspirar fiéis, intelectuais e comunicadores cristãos em todo o mundo. Seu processo de santidade é observado com expectativa por muitos dentro da Igreja Católica. Seu exemplo mostra que a santidade não é apenas um ponto de chegada após a morte. Ela é algo que se constrói ao longo de uma vida de disciplina, fidelidade e coragem diante dos desafios culturais e espirituais. Existem outras histórias, outras táticas e outros heróis que você precisa conhecer. Pessoas reais que provaram a existência de Deus e que batalharam para divulgar a sua palavra. Clique no próximo vídeo e conheça mais uma história real de quem morreu na verdadeira santidade.